Como a gente já estudou função do primeiro grau, função do segundo grau, vamos estudar agora a função exponencial. Qual o nome já diz um pouquinho do que a gente vai trabalhar? Expoente, certo? Expoente me lembra potenciação. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre essas propriedades, tá? As propriedades de potenciação que vocês já viram desde o 6º ano do Ensino Fundamental 2, quinta série para os mais antigos, mas é bom dar relembrada aí, porque vocês vão poder utilizar mais para frente. Veja bem, o que é potência? É todo número escrito dessa seguinte forma: A elevado a B. Esse A, ele é a base, e esse B é o expoente. Exemplo: 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. 5 é a base e esse 2 é o expoente. Observação: repetimos a base quantas vezes o expoente mandar e efetuamos os cálculos. Todas as vezes que eu estou trabalhando com potência, eu estou trabalhando com multiplicação, tá? 5 vezes 5 é igual a 25. Próximo exemplo. Já foi. Próximo. 4 elevado a 3, ou 4 elevado a cubo. Vejam bem. Apenas esses dois expoentes, 2 e 3, têm nomes especiais, que é elevado ao cubo e ao quadrado. Quadrado referente ao número 2 e ao cubo referente ao número 3. Do mesmo jeito, a gente repete a base quantas vezes o expoente mandar e efetuamos aí a multiplicação, tá? 4 vezes 4 vezes 4, que me dá o total de 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais um exemplo. Agora, com 2 elevado a 9, ou 2 elevado à nona potência. Fazemos o mesmo processo, certo? A gente repete a base, quantas vezes o expoente mandar, e efetuamos aí a multiplicação, certo? Vamos fazer todas essas multiplicações, são multiplicações sucessivas, tá? Muitas pessoas confundem essas multiplicações com somas simples, mas não é. Bem, potência é só com multiplicação, tá certo? Vai ficar 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8, 8 vezes 2 que dá 16, 16 vezes 2 que dá 32, 32 vezes 2 dá 64, 64 vezes 2 dá 128, 128 vezes 2 dá 256 e 256 vezes 2 dá 512. Potência com base negativa. Eu mostrei aí nos vídeos anteriores a resolução de uma potência, né, com a base negativa, que era lá na função. Então, na função do primeiro grau, se eu não me engano. Então, eu mostro aí o porquê dela ficar com resultado positivo, né? Que ela é elevada ao quadrado. E eu até citei que menos com menos é mais. Então, aqui eu mostro que menos com menos, ele é mais, tá? Faz também essa questão da multiplicação com os sinais. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Potência com base em fração, certo? O que a gente faz? A gente repete a base quantas vezes o expoente mandar e efetuamos a multiplicação normal, tanto com o numerador, que é a parte de cima, quanto com o denominador, que é a parte de baixo dessa fração. Veja bem, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Agora com a parte de baixo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E está resolvido. Potência com expoente negativo, certo? Veja bem,
que a gente faz? Invertemos a base e o expoente perde o sinal. O que está embaixo fica em cima e o que está em cima fica embaixo. E a gente resolve normalmente, tá? 5 vezes 5, 25, e 3 vezes 3, 9. Propriedades da potenciação. Primeira propriedade, produto de potências de bases iguais, ou seja, o número de baixo serão igual. O que vai mudar são os expoentes, tá? Essa partinha aqui de cima. O que a gente vai fazer? A gente vai manter a base, repete o número de base, certo? E soma esses dois expoentes de cima, tá? Aqui nesse exemplo, a minha base é 3, então eu vou repetir 3, 5 mais 2, que vai me dar 3 elevado a 7. Segunda propriedade, quociente de potências de bases iguais. Veja bem, quando eu falo quociente, falo fração, falo em divisão, tá? A base é a mesma. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Diferente da multiplicação lá, que é somando esses expoentes. Minha base é igual, certo? Então, eu vou repetir ela aqui. E vou subtrair os expoentes, como foi nos dito. Minha base é 2, 7 menos 3, que vai me dar 2 elevado à quarta potência, ou a 4. Terceira propriedade, potência de potência. Veja bem, aqui eu tenho uma potência multiplicada com outra potência. Então, eu vou multiplicar os expoentes, tá? E eu repito essa base. Vai ficar B, né, que é a minha base aqui, C vezes D. Fazendo como número, minha base é 7, certo? Eu vou repetir essa base e multiplicar apenas os expoentes e depois fazer a minha resolução de questão comum, tá? 4 vezes 5 vai dar 20. Aí eu resolvo. Quarta propriedade, potência de produto. Veja bem que aqui a minha base é diferente, tá? Eu tenho uma multiplicação aqui, eu distribuo o expoente para cada fator, certo? Vai ficar m elevado a c e n elevado a c. Com números comuns, veja bem que a minha base é diferente, é 3 vezes 8, tá? 3 vezes 8 elevado ao quadrado. Então, eu vou distribuir aqui para cada fator. Vai ficar 3 ao quadrado, que multiplica 8 ao quadrado. Quinta propriedade, potência de quociente. Veja que aqui também são diferentes, meu numerador é diferente do meu denominador. E eu vou distribuir o expoente do mesmo modo, tanto para o numerador quanto para o denominador, tá? Aqui, com exemplo com os números, distribuímos o expoente tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Vai ficar 3 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado. Simples resolução. Sexta propriedade, potência de expoente racional, ou seja, fração. Transformamos em radical. Bem simples, tá? Coloco a minha base dentro do radical, meu numerador vem para dentro do radical junto com a minha base, tá? Ela em forma de expoente mesmo, e meu denominador fica fora do radical. Aqui é simples o exemplo com o número 7, que é a minha base, ele vai para dentro do radical. O meu numerador também vai para dentro do radical em forma de expoente, e o meu denominador fica fora do radicando, certo? Agora sim, vamos para a função exponencial. Minha função exponencial é toda função f que vai de reais em reais da forma f de x, que é a mesma coisa que y, certo? A elevado a x. Veja que esse x está no expoente, ele não está na base, como as duas funções anteriores que eu mostrei para vocês, com a maior que 0 e a diferente de 1. Tem essas duas propriedades, tá? A tem que ser maior que 0 e A tem que ser diferente de 1. Tá bem? Veja bem, aqui, todos eles estão mostrando um exemplozinho, esse é exemplo A. F de x, que é a mesma coisa que y, estou batendo na tecla de novo para que vocês lembrem, igual a 3 elevado a x, tá? Minha base, 3, meu expoente x, função exponencial, tá? F de x vai ser igual a 1 meio elevado a x.
tá? Esse B e esse D é a mesma coisa. Janaína, como você disse, porque 1 dividido por 2 vai dar 0,5, certo? Exemplo C, f de x igual a 7 elevado a x, ok? Vamos para o gráfico da função exponencial. O que é um gráfico de uma função exponencial? O gráfico da função exponencial é uma curva acima do eixo OX, a abscissa, e pode ser crescente ou decrescente. Também ela não vai ser na parte de baixo, vai ser sempre na parte de cima, tá? Crescente se essa base A for maior que 1 e decrescente se a base A for um valor entre 0 e 1, ou seja, seja uma fração. Tá? Se ele for uma fração, númerozinho com vírgula, essa função será decrescente, tá? É bem simples essa compreensão. Eixo x, eixo y, curvinha crescente, porque A é maior do que 1. Curvinha decrescente, porque esse A está entre o valor 0 e 1. F de x igual a 2 elevado a x. Como A igual a 2, A maior do que 1, essa função ela é crescente, tá? Minha curva vai crescer aí. 1 meio elevado a 2, né? Ou elevado a x, como poderia dizer, ela é decrescente porque minha base ela é uma fração, tá? 0,5 aqui. Isso aqui foi elevado a x. Desculpa, aqui não é um 2, aqui é um x, certo? Vamos lá. Classifique as funções em crescente ou decrescente. Letra A. F de x é igual a 5 elevado a x. Essa função ela é crescente, certo? Minha base, esse A aqui, ele é maior do que 1. Letra B. F de x é igual a 2 terços elevado a x. Minha base, 2 terços. Minha função, decrescente, certo? Seu valor aqui é entre 0 e 1. Letra C. F de x vai ser igual a 7 elevado a x. Minha base, 7. Crescente. Esse valor é maior do que 1. Letra D. F de x é igual a 1 quarto elevado a x. 1 quarto é 0,25, certo? Então, minha base, o valor é 0 entre 0 e 1. Então, ela é decrescente. Letra E. F de x vai ser igual a 4x. Base maior do que 1. Então, ela é uma função crescente, certo? Simples, prático e ágil. Vamos construir aí a função desse gráfico, 6 elevado a x. Como A é maior do que 1, é crescente. Eixo x, eixo y. Janaína, por que está colocando sempre no número 1 aí? Está pegando o número 1. Porque o zero dessa função, quando eu coloquei x igual a 0, certo? Me deu resultado 1. Por quê? Porque 6 elevado a 0 será a resposta 1. Qualquer número elevado ao expoente 0 será com resposta 1, certo? Então, a maioria desses gráficos sempre estará aí nesse ponto. Letra B. F de x vai ser igual a 1 quinto elevado a x. Como a minha base está entre 0 e 1, então ela é decrescente. Eixo x, eixo y. Minha retinha aí, minha curvinha, né? Não é reta, minha curvinha aí descendo e tocando aí no 1. F de x é igual a 10 elevado a x, vai a mesma coisa, certo? Então, ela é crescente. Veja que não muda muita coisa não, se a gente continuar seguindo esse mesmo raciocínio. F de x vai ser igual a 2 sétimos
de x, base está entre 0 e 1, então ela é decrescente. Bem? Veja bem. Será que o exemplo abaixo é uma função exponencial? Só no final que eu vou revelar o exemplo, certo? Mas veja bem, se o x está no expoente, a gente já pode dizer que ela é uma função exponencial. Basta olhar isso. Aí, se a gente calcular o f de 0, sempre vai ter um númerozinho diferente nessa função, tá? Este é o ponto de interseção com o eixo OY. Vai aparecer aqui a diferença entre estar com o ponto 1, aí agora apareceu no pontinho 4, que é o zero da função, certo? Que é a minha função, f de x vai ser igual a 2 elevado a 2x mais 2. Mas, Janaína, essa aqui, ela é uma equação do primeiro grau no expoente. Pode? Pode. Vai aparecer? Vai. Vai aparecer tanto a equação do primeiro grau quanto a equação do segundo grau, equação polinomial, certo? Deixa eu só retornar aqui para mostrar um pouquinho. Pode ser também que apareça um logaritmo, pode ser que apareça uma trigonometria, tá bem? Sempre a função exponencial é muito utilizada por conta disso, tá? Ela dá sempre uma utilização mais propícia para a gente fazer muito experimento com ela. Porém, como vocês não são da área de exatas, é só para ter essa observação, tá bem? De como é aplicado. E nas próximas aulas, a nossa próxima função a ser estudada é a função logarítmica, tá certo? Vou dar um apanhado geral também, do mesmo jeito que eu fiz aqui com o expoente, a questão de radiciação, tá certo? Então, vou fazer esse mesmo apanhado lá com o logaritmo, tá certo? É um pouco mais complicado, mas acredito que vai dar certo. Então, bons estudos!